vou cumprimentar os irmãos de uma forma e vocês vão responder assim: verdadeiramente ele ressuscitou. Tá bom? Eu vou cumprimentá-los assim: ele ressuscitou. Verdadeiramente ele ressuscitou. Amém? Amém. Pastor Jorge Vandes nos ensinou quando nós estivemos na Romênia que é assim que os romenos cumprimentam nessa época do ano. Eles não os cumprimentam com um bom dia, com uma boa tarde, uma boa noite, mas eles cumprimentam: ele ressuscitou. E o outro responde: verdadeiramente ele ressuscitou. Glória seja dada ao Senhor. Esta é uma afirmação de fé daquele que verdadeiramente crê na ressurreição de Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos queridos, amigos, pessoas que nesta manhã nos dão a honra da sua presença aqui conosco. Quero cumprimentá-los, também vocês que estão conosco na internet, que este seja um tempo especial na sua vida e que Deus esteja falando ao coração de cada pessoa na manhã deste domingo. Nós queremos nesta hora pensar um pouco no tema da ressurreição como uma esperança que não se rende às circunstâncias. E eu quero fazer isso a partir do relato que nós temos na vida de Jó. O livro de Jó, meus irmãos, apresenta a glória de um homem e também a ruína de uma pessoa de uma forma que não se tem explicação. No mesmo momento que aquele homem está muito bem, em outro momento ele está muito mal. Mas nós estamos falando de uma pessoa temente a Deus, um homem íntegro. Estamos falando de uma pessoa que é reta em todo o seu proceder. A realidade é que quando pessoas ruins, ímpias, se dão má, elas não surpreendem muito aqueles que acompanham a vida dessas pessoas. Mas quando homens justos, íntegros, passam por situações difíceis como aquela que Jó passou, nós ficamos de forma espantados diante dos fatos, diante dos acontecimentos. Mas na essência a vida de Jó nos ensina que colocar o coração nas coisas que ficam nesta vida não vale a pena. Colocar o seu coração nos bens, naquilo que perece, não vale a pena. É fugaz, é transitório, é passageiro, tudo aquilo que nós podemos conquistar nesta vida. A vida e a história de Jó tem muito a nos ensinar. Em seu primeiro versículo do livro bíblico está escrito em Jó 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Na sequência do livro de Jó vai ficar claro como, além dessas qualidades de caráter, ele era um homem bem-sucedido nos negócios, era um homem próspero entre os seus amigos, entre a sua família, era um homem de família abençoada, de família numerosa, era alguém influente na sua cidade, era, portanto, alguém que poderia se dizer que vivia de bem com a vida. De repente, naquilo que parecia ser um céu de brigadeiro, em que tudo parecia ir bem, Jó começa a receber uma sucessão de notícias ruins. E as notícias vão vindo assim, uma logo atrás da outra. Perda de rebanho, perda de animais, assassinato dos seus trabalhadores, dos seus servos, vendaval, fogo, morte dos seus filhos. Eles estavam numa celebração e de repente acontece algo que todos eles morrem. E aquilo que parecia ser a segurança de um homem, de repente ele não tem nada. Da riqueza à pobreza em uma questão de momentos, de dias ou de instantes.
E quando tudo parecia estar mal na vida de Jó, e ele talvez pensar, será que alguma coisa de ruim ainda pode me acontecer? Quando tudo já parecia muito mal, a situação piora mais ainda, porque o seu estado de saúde fica crítico e ele fica extremamente doente. Amigos de Jó tomam conhecimento do que lhe acontecer e vão tentar animá-lo, vão tentar confortá-lo. E alguns confortos daqueles homens são opiniões que, na verdade, não tem nada a ver com aquela situação. E aqueles amigos, então, depois de um tempo de silêncio e de reflexão, começam a falar, mas isso não traz quietude nem conforto ao coração de Jó. E aí nós chegamos ao capítulo 19 do livro de Jó, e dos versos 1 a 4 ele responde aos seus amigos: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Em outras palavras, isso não é da conta de vocês, é da minha conta. Se eu cometi algum pecado, algum erro, vocês não têm nada a ver com isso, mas vocês estão me afligindo, me atormentando. Em lugar de levar conforto, levavam acusação e tentavam colocar sobre Jó aquilo que ele tinha consciência que não tinha sido um ato dele. Eles tentavam encontrar naquilo que acontecia na vida de Jó explicações para possíveis pecados que Jó talvez tivesse cometido. E aí então, a partir do verso 13 de Jó, capítulo 19, ele vai trazer aquelas que são as circunstâncias da sua vida. Jó vai pontuando aquilo que ele está vivendo. No verso 13, por exemplo, ele vai identificar a fonte de seus sofrimentos em Deus. O judeu não tinha a concepção que nós temos de diabo, Satanás e Deus agindo no mundo. Para o judeu, o bem e o mal procediam de uma mesma fonte, vinham do mesmo Deus. Então, para Jó, o mal que lhe acontecia vinha de Deus. Nós sabemos pelo relato bíblico que Satanás estava infringindo a ele aqueles sofrimentos, mas para Jó, Deus era o autor dos seus sofrimentos. E aí no verso 13, ele identifica Deus como essa fonte, quando ele diz: Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conheciam como estranho se afastaram de mim. No verso 14, ele vai lamentar o abandono dos parentes e dos amigos. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. No verso 15, ele se ressente da ingratidão dos que se abrigam em sua casa. Os que se abrigam em minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho, vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. No verso 16, ele vai relatar a humilhação que é precisar implorar ao seu próprio escravo, ao seu servo, seu empregado, para que faça alguma coisa. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. No verso 17, sua mulher e seus irmãos não suportam seu hálito e seu cheiro. O meu hálito é intolerável, a minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. No verso 18, Jó vai dizer que sua vida se tornara objeto de zombaria pelas crianças de sua cidade. Até as crianças me desprezam e quando tento me levantar, zombam de mim. No verso 19, ele vai dizer que os bons amigos do passado agora o detestam, chegando ao ponto de tratá-lo como inimigo. Todos os meus amigos íntimos me detestam e até os que eu amava se voltaram contra mim.
O verso 20 vai dizer que Jó é pele e osso. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Nós estamos, irmãos, diante de alguém que está descrevendo as circunstâncias da sua vida e retratando momentos difíceis. Quantos de nós aqui, em algum momento das nossas vidas, já passamos pelas dificuldades que Jó descreve aqui? Os seus problemas se assemelham aos que Jó descreve aqui? Você já chegou a um ponto da sua vida de perder tudo que você acumulou com o seu trabalho? Você já chegou a um ponto da sua vida de perder todos os seus amigos? Você já chegou a um ponto de ser olhado pelos irmãos da sua casa e ter mau cheiro, e a sua mulher dizer para você: olha, o seu hálito está insuportável, o seu cheiro está insuportável? Você já chegou a um momento da sua vida em que você tem que implorar os seus empregados para fazer alguma coisa? Quanto do seu sofrimento neste momento pode ser colocado na mesma régua do sofrimento de Jó? Alguns de nós passamos por situações adversas, por sofrimentos, por dificuldades muito menores do que Jó, e muitas vezes nós blasfemamos de Deus, nós rejeitamos o Senhor, nós fechamos o nosso coração para o Criador, e nós então perdemos a perspectiva da fé, da esperança. As circunstâncias da vida de Jó foram as piores possíveis. Mas a partir do verso 21, nós vamos ter uma mudança de atitude deste homem. Jó relata que o momento circunstancial que ele está vivendo é digno de compaixão e de piedade, quando ele diz para os seus amigos: tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. E ainda no verso 22, ele vai atribuir ainda a Deus: porque vocês me perseguem como Deus me persegue, e não cessam de devorar a minha carne. Mas aí chega o verso 23 e ele diz: olha, quem dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravados em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. O que ele está falando agora é: quem dera aquilo que eu vou falar fosse gravado de tal forma que ninguém se esquecesse. E aí Jó traz, meus irmãos, um dos testemunhos mais lindos que nós temos na Bíblia, de alguém que acredita na ressurreição antes dela acontecer. Alguém que acredita na vitória de Jesus centenas de anos antes dos fatos terem acontecido. O verso 25, Jó vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Por isso que eu quero pensar com os irmãos neste domingo sobre a ressurreição como uma esperança que não se rende às circunstâncias. Porque o momento da sua vida pode ser difícil. Os problemas que lhe afligem podem ser grandes. As dificuldades que lhe acometem podem ser maiores do que de qualquer outra pessoa. Mas se você sabe em quem crê, tudo isso vai passar. Se os seus olhos estão postos em um Redentor que o triunfou sobre a morte, se os seus olhos estão postos em um Redentor que no final de tudo vai restaurar o seu povo, então você sabe que o seu momento de agora não é o ponto final da sua história. Você sabe que a sua luta de agora não está escrevendo quem você é ao final dos tempos. É apenas uma circunstância deste momento. Jó tem essa compreensão. As circunstâncias vividas por Jó eram as piores possíveis, mas ele não deixava de acreditar em um Redentor que vive e se levantará sobre a terra. Quando Jó fala que o meu Redentor vive,
ele está fazendo uma afirmação da eternidade do Senhor. Ele está falando da onisciência, ele está falando daquele Deus que existe desde a eternidade. Ele está falando de um Senhor que não pode ser contingenciado no tempo, na história e detido pela morte. Ele está falando de alguém que vive, alguém que é eterno. E aí ele faz uma declaração de fé, acreditando num futuro que ainda estaria por acontecer para ele, mas que já aconteceu para nós. Por fim, se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. As mulheres foram nas primeiras horas da manhã para testemunhar isso. Os discípulos lá estiveram e testemunharam. Depois ele aparece novamente ao grupo reunido e eles testemunham. E ele aparece para outros e outros testemunham. E a Bíblia vai falar que ele vai aparecer a mais de 500 pessoas que testemunham da sua ressurreição. O que Jó afirmava lá atrás aconteceu. Nós agora vivemos esse tempo da expectativa do momento futuro. Mas ele, por fim, se levantou sobre a terra. Os olhos de Jó não estão postos nos momentos difíceis pelos quais ele está passando, porque ele acredita em um Redentor que vive e se levantará sobre a terra. As dores do seu corpo, as aflições de sua alma, as angústias da perda de tudo, eram vistas como algo que atendia a um propósito de Deus em sua vida, ainda que ele não compreendesse plenamente esse propósito. A convicção que não faltava a Jó era: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Em quem nós temos posto os nossos olhos? Os nossos olhos estão postos nas nossas circunstâncias, naquilo que nós temos, na segurança do nosso emprego, na segurança da nossa poupança, aquele que tem. Nossos olhos estão postos em quê? Naquilo que a nossa família é para nós. Os nossos olhos estão postos naquele que, por fim, se levantará sobre a terra. Jó 19, 26, vai nos trazer evidências que aquele homem, em meio ao pior momento de sua vida, aquele homem podia sinalizar também a esperança da ressurreição. E mais do que isso, ele espera não só na ressurreição, mas ele espera na restauração. Verso 26 vai dizer: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Talvez você não pare muito para refletir e pensar no que vai acontecer depois da sua morte. E talvez alguns de vocês tenham a ideia que receberam da herança religiosa que depois da sua morte vão ficar ali num purgatório, esperando a depuração dos seus pecados para você adentrar a presença do Senhor. Nós não cremos nisso. Nós cremos que aquele que nos redimiu, nos resgatou e nos salvou para a eternidade, para um tempo de glória em que nós haveremos de ser restaurados. Jó está olhando, meus irmãos, não o seu corpo sem pele e osso, não o seu corpo doente, cheio de chagas. Jó está olhando não o seu momento que ele está vivendo agora, mas Jó está olhando para o futuro e dizendo: depois, revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ele está falando da ressurreição dos salvos.
Ele está falando de um tempo que viria depois da crucificação de Jesus, da glorificação de Jesus e da restauração que Jesus traria à sua igreja. O que Jó está falando, a igreja vive hoje em expectativa. A expectativa de um tempo de restauração, em que Deus vai trazer ordem ao mundo que foi desordenado pelo pecado. Jó está falando de um tempo em que Deus vai restaurar a obra da criação. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Este mundo sofreu e sofre a influência do maligno. Na hora que o homem caiu e ele pecou, então ele levou consigo toda a natureza, e a natureza sofre as dores de parto. E quem sofre dores de parto um dia vai dar à luz. E um dia essa natureza vai ser restaurada e uma nova vida há de surgir de um Deus que há de restaurar todas as coisas. Jó está testemunhando disto. Jó está falando da sua crença em algo que estaria por acontecer. A sua convicção é tão intensa e está tão arraigada dentro dele, que ele reafirmava com ênfase: eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Refletindo sobre isso, eu me lembrei da mensagem do pastor Valtair Miranda, poucos domingos atrás. E é interessante perceber como, tanto tempo, a teologia bíblica às vezes não percebe aquilo que está revelado para nós. Nós vivemos no mundo pensando numa dimensão de céu transcendental. Nós somos homens criados à imagem e semelhança de Deus para viver neste planeta. Mas nós vivemos imaginando o céu como lugar de destino final. Mas será que Deus, em lugar de nos levar para um céu distante, não vai transformar este mundo onde nós vivemos no céu para nós vivermos? Será que Deus não vai restaurar este lugar onde nós estamos? O mundo onde nós estamos foi recriado depois do dilúvio. A Bíblia fala que, em Pedro, que elementos de fogo vão fazer uma grande destruição disso aqui. Então eu quero crer que Deus vai fazer uma restauração plena da obra da criação, como vai fazer uma restauração plena de nós próprios, nos dando uma nova identidade, uma nova forma de viver este mundo sem as circunstâncias e as mazelas que hoje nos afligem. Alguém que não tem dúvida do que podia afirmar, com centenas de anos de antecedência, está falando de saudade para algo que ainda vai acontecer. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. A história de Jó, meus irmãos, está presente na tradição oral dos povos do Oriente Médio há cerca de 4.000 anos. Entre os séculos 5 e 6 da era antes de Cristo, esta história foi colocada no hebraico, na versão que nós temos hoje no Antigo Testamento. Então o que Jó está falando é pelo menos, no mínimo 600 anos antes de Cristo vir a este mundo. Antes de Cristo nascer, ele já estava falando da redenção que ele traria na sua ressurreição. As convicções de Jó se fundamentavam na esperança daquilo que ainda estava por acontecer. A nossa esperança está fundamentada naquilo que já aconteceu. Lucas 24, de 1 a 8 diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes.
Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Vivemos um tempo em que muita gente tem se esquecido daquilo que Deus revelou na sua palavra e daquilo que Jesus nos ensinou. Então, povo de Deus, é preciso trazer à memória aquilo que nos foi ensinado pela palavra. Elas haviam se esquecido do que o Senhor havia ensinado, se lembraram quando ele falou. A pregação do Evangelho é uma forma de nos lembrar sempre daquilo que o Senhor já revelou e daquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso que pregar o Evangelho é anunciar as boas novas e é repetir as boas novas de esperança de um Cristo que vive. Jó podia dizer: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece. Meus irmãos, as circunstâncias, os sofrimentos, as perdas, as angústias pelas quais passamos nesta vida, são incapazes de apagar a esperança no Redentor ressurreto. Por fim, este Redentor se levantará e nos dará uma identidade restaurada, um corpo transformado, uma recomposição daquilo que nós perdemos. Aquilo que o diabo roubou dos filhos de Deus, o Senhor mesmo vai fazer uma reconstituição e uma restauração tão perfeita que o nosso segundo estado será melhor do que o primeiro que nós vivemos hoje. Apocalipse fala que o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Estamos vivendo as primeiras coisas. Mas o Senhor há de trazer uma nova realidade para o seu povo. O diabo tentou roubar de Jó a alegria da vida, tirando-lhe os bens, tirando-lhe a família. Mas a Bíblia diz que Deus devolveu a Jó tudo aquilo que ele havia perdido, e ele recuperou tudo aquilo que havia perdido. Parece-me que este livro está na Bíblia para nos mostrar que aquilo que está por acontecer, Deus não tem o menor risco de errar, porque Ele já fez no passado. Aquilo que está por acontecer com o seu povo, Ele já o fez no passado. Então precisamos olhar para Jó como alguém que diz: eu me identifico com você, nas suas lutas, nas suas tribulações, mas também nos seus triunfos, porque o Senhor agiu com graça, agiu com misericórdia na vida de Jó. E a Bíblia deixa muito sintonizado o fato de que aquele homem foi alvo da graça de Deus, porque aquele homem também vivia um caráter íntegro que honrava o Senhor. A história de Jó é um grande testemunho da vitória e do triunfo do bem sobre o mal. Na crucificação de Jesus estava sendo lançada toda a maldade que o pecado infringiu ao mundo. Na ressurreição estava sendo anunciado o prenúncio de como Deus restaurará a glória que o diabo quis roubar, triunfando sobre a morte, sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre as circunstâncias adversas, para finalmente levantar-se retumbante, vitorioso, vencedor, absolutamente triunfante. E nós, como filhos resgatados pelo Cordeiro perfeito, haveremos de gozar dessa glória,
no novo céu, na nova terra, onde o Redentor, que Jó vislumbrou, reinará de uma forma absoluta. Que esta esperança esteja alicerçando a sua fé, esteja renovando em você a capacidade de olhar para a ressurreição como uma mensagem que não era somente para aquele tempo, é para nós no presente, mas o é também no futuro, uma mensagem de esperança de que há vida no Senhor, e essa vida nos é assegurada pelo modo como o próprio Jesus, triunfando sobre a morte, nos dá então a graça de pertencer à família e ao povo de Deus. Você que nesta manhã se reúne conosco para celebrar, celebre com esperança, celebre com fé, mas celebre com convicção, e faça declarações de fé, como Jó fez, ainda que o seu momento seja difícil. Quando Jó afirmou o que afirmou, o momento dele era o pior possível. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Glória seja dada àquele que vive eternamente.